Então, muito bem. Então, vou fazer essa um pouco orientado para a Maria Bonita, mas eu acho que vai interessar a todos. Explicar um pouco o trabalho, viu, Sônia? Então é o seguinte, é um curso de introdução à filosofia a partir da ética de Spinoza. Então isso envolve quantos termos? Curso, introdução, filosofia, ética, não, a partir de, curso, introdução, filosofia, a partir de, ética, Spinoza. São 6 termos. Então hoje a gente trabalharia esses 6 termos que também formam núcleos, né? Ética de Spinoza, núcleo, introdução à filosofia. Você vai agregando essas palavras e vai formando até te ter um sentido mais geral. Muito bem, né? Então, o que está em jogo todo o tempo, né, nos meus cursos, desde 95, foi uma coisa a qual me dediquei, o que está em jogo, em questão, é introdução à filosofia. Isso é muito mal compreendido. Na realidade, não é compreendido o que seja introdução à filosofia. Né? A gente fala introdução à Revolução Francesa. Você faz uma visão geral, não é isso? Introdução às revoluções científicas. Introdução à história do Brasil. É uma contextualização. Introdução à sociologia de Weber. Né? Você vai com uma visão panorâmica, né? Um voo de pássaro, de avião. Né? Isso pode servir como introdução a todas as disciplinas, menos a filosofia. Porque mediante essa informação geral, você não sabe o que é filosofia. Permanece ignorando o que é filosofia. Você pega livro de filosofia de introdução, lê e você continua fora. Concorda comigo? Então tem uma coisa na filosofia que é específico dela, que ela não se deixa dizer fora dela. O que é filosofia? Só dentro dela eu sei. O que é matemática? Eu não preciso ser matemático. No senso comum, eu sei o que é matemática. Talvez eu não saiba definir, mas eu sei. Faz uma ideia. Eu faço uma ideia razoável, aproximada, adequada. O que é química? O que é oceanografia? Mas filosofia não, cara. Porque o que é matemática não é um problema matemático. O que é química não é um problema químico. O que é filosofia é um dos maiores problemas da filosofia. Então, de certa maneira, precisa-se, em alguma medida, ser filósofo para saber o que é filosofia. Daí a questão da introdução. Entendeu? Porque senão fica tudo abstrato. Você lê o ser, o transcendental, o sujeito transcendental em Kant, o belo como a ideia articuladora das demais ideias em Platão. Você pode saber tudo sobre isso, ter toda uma informação, uma cultura geral. Mas o que é filosofia? Então, o meu esforço é de introdução à filosofia de tal maneira que, mediante esse percurso, as questões da filosofia passam a ser para nós o que elas são, questões práticas. Certo? O caráter prático das questões filosóficas só aparece se eu estiver dentro dela. De certa maneira, já tem uma vivência filosófica. Então, introdução, curso de introdução, esse percurso, esse transcurso mediante o qual eu suponho que seja possível a gente entrar na filosofia. De tal maneira que as questões que ela apresenta, me concernem, me dizem respeito, porque nos concerne e nos diz respeito, claro. Mas essa concernência não aparece. Ela fica envolta num véu de abstração. Porque, claro, a filosofia, ela tem que, com todo o discurso teórico, ela é abstrato. Porque se fosse discurso concreto, não seria teórico, seria o quê? Uma reportagem que duraria, como toda reportagem, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Fim do evento, fim da reportagem, né? Então ela tem que ser vazada na abstração. E nessa abstração se perde o conteúdo, tá certo? Então, quando eu digo assim, introdução à filosofia, curso de introdução à filosofia, significa um curso. O que é curso? Um transcurso, um percurso, um habitar, um permanecer
um estar junto, um dormir com, entendeu? Um ruminar. Como é que se estuda filosofia? Sobretudo ruminando as questões. Tem gente que tem a alma naturalmente ruminante. Tudo bem. Quem não tiver, treina. Acho que a minha alma é naturalmente ruminante. Com certeza. Pro bem e pro mal. Mas, né, acho que não é à toa que é o animal totêmico do Guimarães Rosa, né? Boi, né? Muito bem. Então, é a hora dos ruminantes. Esse percurso é a hora da ruminação. Habitar. Então, muito bem. Então, o curso de introdução à filosofia são esses propostas de exercícios do pensamento a partir da ética do Spinoza. Então, o que é a partir de? Com o material fornecido por, junto com as questões de, envolvidas nas questões de. Isso é a partir de. Curso de introdução à filosofia a partir da ética do Spinoza. Tá certo? Tudo bem, então falta dizer quem é Spinoza, né? Depois eu vou à ética. Esse nome, o que esse nome reivindica? Um ponto de torção, um ponto de... A segunda derivada zero, como é que chama aquilo, catalão? Ponto de inflexão, não é isso? É insônia. Segunda derivada do zero, o que é o segunda derivada do zero? Quando a curva muda... Mínimo ou máximo. Quando a curva começa a mudar de sentido, né? Está assim, não é isso? Esse é a primeira derivada, a segunda derivada zero, ponto de inflexão. Nós podemos entender, tá legal, ponto de inflexão, quando a curva começa a mudar. A história do Ocidente. Na forma como o homem no Ocidente se autocompreende. Spinoza é isso. Vamos resumir isso numa formulação. Ele traz para o Ocidente a compreensão monista, em tudo diferente da visão precedente, dominante, que ainda vai ser dominante durante muitos, né? Em alguma medida ainda é. Se não é dominante, é presente, com força, que é o dualismo dicotômico. Nem todo dualismo é dicotômico. Há dualismo que não é dicotômico. Por exemplo, yin e yang. Se você fortalece um lado, fortalece o outro. No dualismo dicotômico, só é possível o fortalecimento de um polo mediante o enfraquecimento do outro, tá certo? Clássico no Ocidente, Platão, cristianismo formularam a nossa compreensão dominante. O quê? Para que a alma prevaleça, o corpo tem que padecer. Então, toda pedagogia no Ocidente, de certa maneira, é de controle do corpo. Com certeza. A gente precisa de Maria Bonita para libertar o nosso corpo com as suas mãos industriosas. Tá certo? Então, olha só, se o nosso amigo Spinoza, ele é monista, eu posso fortalecer o corpo quando eu fortaleço a alma e vice-versa. É outro horizonte que se abre, é totalmente diferente. Outra pedagogia, outros investimentos, tudo. Né? Então, Spinoza, quando a gente fala assim, Spinoza, esse ponto de inflexão, ele não vai ser ouvido por seus contemporâneos, não é? Anatemizado. Vai ser anatemizado, como bem disse Patalano. É um homem que nasceu antes do tempo, né? Como diz o Nietzsche, né? Certas pessoas nascem póstumas. Nasceu muito, né? Tem que nascer 200 anos depois, né? E foi tão anatemizado que até um filósofo, o Hegel diz assim, todo filósofo, o Hegel, uns 200 anos depois, mais ou menos, 150, diz assim, todo filósofo tem duas filosofias, a sua e do Spinoza. Ou seja, Spinoza é intransponível. Mas não se podia dizer. Durante muito tempo ele foi tão maldito, né, mal falado, quanto o Maquiavel. Né? Espinosismo é uma acusação pesada. Tanto como maquiavelismo, né? Como maquiavelismo. Né? Pra tu ver, porque ele mexeu nisso. Ele mexeu nessa questão.
né? E com todas as consequências, as decorrências que isso tem. Deixando da religião, certo? E tudo, né? Depois a gente vai ver mais. Então, quando traça esse nome, Spinoza nos traz isso. Nos traz essa inflexão do pensamento. Um pensamento agora que não pensa mais corpo contra alma, portanto, não pensa pensamento contra emoção, contra afeto. Pensa. Porque para Platão, Vida contra a morte. a condição da razão é a ausência de afeto. O que Spinoza vai tornar sua coisa muito mais complexa. Muito mais complexa. A relação entre afetos e razão, e pensamento. Mais complexa. Não uma relação de apenas de subjugação, né? Vai saltar algum obstáculo. Muito bem. Então, Spinoza significa isso. Então, curso significa isso que eu estou dizendo, é um transcurso de ruminação, curso de introdução. Introdução é um exercício para que a filosofia, as questões dela, pareçam para nós o que elas são. Questões práticas, que nos concernem aqui e agora. A todos nós. Não, porque a gente tem a impressão de que o filósofo vive numa situação. Não, é a nossa vida. Mas nossa isso vida. é uma dúvida? Tem? Isso é uma dúvida? Não entendi. Que essas questões nos concernem e a gente não vive sem? Porque desde que eu tinha 16 anos, toda a minha vida foi resolver questões filosóficas. Mas você não é regra não, viu, Sônia? O Eurico Miranda, por Sem os exemplo, filósofos, só pensando eu mesmo. Você, sozinha, né? Pois é, isso é que eu quero, é uma necessidade Eu não tão pensar filósofo, difícil. filosofar, né? Porque, gente, assim, a filosofia dos filósofos, não, cara, não precisa não. Claro que não precisa não. Melhor com eles. Mas é possível filosofar. O que é filosofar? É pensar a vida com... tomar a vida a sério no livro do conceito. Então eu não disse o que era filosofia, né? Falei o que é curso, falei o que é introdução, não falei o que é filosofia. É igual a definição de arte, ninguém consegue dar. Falei o que é a partir dele, não falei? Falei Spinoza, então falta falar ética e falta falar filosofia. Tá certo? Ética do Spinoza, né? Antes de ética do Spinoza, vamos falar essa palavra ética. Que nós vamos ter que esquecer o que a gente entende comumente por ética. Né? Não tem nada a ver, porque comumente se entende ética como se fosse uma moral melhorzinha, né? Muito bem. Então não tem nada a ver com... Tem a ver alguma coisa com moral, mas o que é moral? Moral é um conjunto de valores já vigindo. É uma realidade. Moral é uma realidade social. Então nós podemos dizer a moral vitoriana, não é? No século XVIII. A moral pequeno-burguesa no século XIX e a sua importância no ideário revolucionário. A moral deles e a nossa. A moral deles é a nossa. A moral decadente da aristocracia. A moral aristocrática escravista do Brasil colonial. Certo? Um conjunto de já vigindo. Né? Isso é moral. Uma tábua de valores, né? Que constrange a ação. Não é? Diferentemente da lei. O que é a lei? A lei ela tem um caráter também de respeito a uma tábua de valores, mas tem um caráter Positivo. impositivo, é imperial e tem uma pena, né? A moral, qual é a pena da moral? Constrangimento, né? Constrangimento moral, uma exclusão do grupo, né? Sanções morais, né? Muito bem. A ética. E nas sociedades árabes pode ser um pouco pior, né? A moral pior, porque há uma confusão entre moral e lei, né? A sociedade ocidental tem essa vantagem, né? E o Weber, ele é muito sagaz em reconhecer essa vantagem do Ocidente quando fez a diferenciação das esferas de valor: religião, moral e político, né? Como índice de progresso. Então, toda vez quando a moral, a gente percebe até no Brasil, esses fundamentos estão pretendendo anexar de novo a lei à moral, né?
não faz essa distinção. E a moral dele. Regressão. A moral é uma regressão. Né? Porque a moral que diz respeito ao quê? Circunstancial. A moral diz que, inclusive, na medida que a lei vai se afirmando, a moral vai perdendo função. Não importa a moral, não importa a lei, cara. Eu não quero que se você gosta de mim, não gosta. Eu quero que você me respeite legalmente, não me insulte, né? Senão eu vou entrar na justiça. Né? Então, cada vez, por isso que eles ficam muito, esse fundamental, eles ficam muito inseguros, né? Porque ao perder a moral, o valor, né, em função da lei, né? As formas de vida que eles propugnam começam a perder sentido. A moral diz respeito ao bem viver. Eu sou vegetariano, eu educo meus filhos na doutrina da testemunha de Jeová, porque eu acho que isso é um bem viver. Isso não pode ter caráter positivo. A lei o quê? É do bom convívio, não do bom viver. Bom viver, cada um tem o seu. Eu acho que existe vida depois da morte, ok. Então, o meu bom viver supõe isso. Seja. E que seja, tá certo? Então, a lei é do bom convívio, a moral do bom viver. A palavra ética, ela é originária da palavra grega ethos. E-T-H-O-S, né? Epsilon, é o tor, né? O tal, ômicron, sigma, ethos, né? Ela então ela é transliterada E-T-H-O-S. Ethos que faz par com pathos, né? Aí vem com pathos, vem paixão, vem paciente, vem, né? Ethos vem ente. Então, o que é o pathos? A gente tem que entender os dois em conjunto. Pathos é aquilo que me ocorre. Ethos é aquilo que me é próprio. Tá certo? Pathos, paciente, passivo. Né? Eu sou atingido pela flecha do cupido. Tá certo? Ethos é aquilo que me é próprio. Que já está, e sempre esteve e sempre estará. Algum tempo atrás se usava, assim, no tempo de garoto, se usava muito essa expressão, não se usa mais. O ethos do jornalista, é do ethos do jornalista, a curiosidade. Lembra disso? Não, né? Não se usa mais, né? Não. Né? A cultura clássica perdeu muito espaço para ignorância institucionalizada. Né? Para mexer Mas se usava. Era o ethos né? O ethos do psicólogo, isso aqui. O que é próprio, né? Então, ethos, o que é próprio. Olha só, aí já começa a esclarecer um pouco. Ethos. Vamos, aqueles programas de culinária, viu, Maria Bonita? Corta uma cebola, reserve, né? Então, reserva essa ideia de ethos, vou usar depois, reserve. O nosso amigo Aristóteles, que foi o primeiro filósofo sistemático, falou sobre tudo. Claro que ele tinha um livro da ética, né? E esse livro da ética dele, que vai marcar, portanto, como ética, como uma disciplina filosófica. A filosofia é composta das seguintes disciplinas: ontologia, lógica, política, estética, ética. Então, ética... Moral. Não, meu amor. Ética é uma disciplina filosófica. Moral não era. Moral é um conjunto de valores divididos. Não entrava como disciplina. Meu amor. Moral é um conjunto de valores vigentes. Tá certo? Não é disciplina da filosofia. É uma realidade. Né? Aí tem a moral... Tem filósofo que tem dissertam sobre a moral. Se você deixar, eu vou te explicar. Moral, o nosso vocabulário aqui, diz respeito a um conjunto de valores existentes. Né? Então, inclusive, tem uma discussão sobre a moral no banquete. Quer dizer assim, a pederastia aqui é aceita, apenas, né? Mas não é aceita para mostrar o caráter relativo da moral. Né? Então, a ética, como disciplina filosófica, também pretende ser uma ciência da moral. Entendeu?
uma avaliação da moral. Entendeu o que eu estou dizendo? Uma espécie de sociologia da moral. Reconhecendo, olha só. Como, por exemplo, a questão da pederastia, lá no banquete, no discurso do amor, né? Mostrando. Se os costumes são... Se a gente constata empiricamente que os costumes são relativos, haveria um costume que diz respeito à natureza mesmo do homem? É diferente. Mas se o homem é essencialmente o mesmo, não haveria um modo propriamente humano de agir? Então, ética como crítica da moral. Supondo que a produção ou não de uma tábua de valores para substituir a moral vigente. Exatamente. Tá? Então seria o seguinte, entendeu o que eu estou dizendo? Tá claro? Não? Está confuso? Não falo mais nada. Não, velho, uma coisa. Moral, não há sociedade sem moral, sem valores vigindo, né? Porque essa moral é que vai dar. São sociedades, a maioria delas são sociedades pré-legais, não é? Então, nesse momento, moral e lei é a mesma coisa. Se a gente pegar o grande documento moral... Moral, lei e religião. Isso que eu ia dizer. O grande documento moral do Ocidente, os 10 mandamentos, ali tem lei, como a gente tem hoje, não roubarás, não matarás. Tem moral, não cobiçarás a mulher do próximo, quando o próximo estiver próximo. Pelo menos. No mínimo. Tem religião, reconhecer Deus como o valor supremo. Aquilo que a história depois foi distinguindo, como diria o nosso amigo Weber, foi diferenciando esferas de religião, de legalidade e de moralidade, está ali junto. Tá certo? Pai e mãe. Então, relações familiares, né? Muito bem. Então, mas com o desenvolvimento do processo histórico, e Atenas é bem claro isso, tem uma moral e tem um corpo jurídico. Tá certo? A moral do bem viver, o corpo jurídico do bem conviver. Platão e também talvez Sócrates, que não conhece Sócrates, porque a gente conhece Sócrates só de ouvir falar, né? De disse-me disse, porque ele nada escreveu. O nosso amigo Platão e também nosso amigo Aristóteles, talvez, eles queriam fazer uma fusão, eles queriam fazer da legalidade um novo corpo jurídico capaz de trazer não apenas o bom convívio, mas também o bom viver. Isso é uma outra questão. Tá? Só para moral diz respeito ao bem viver. Então não pode ter adultério, não pode, tem que respeitar isso, aquilo, outro, bom viver é isso. E a lei vem sempre depois, né? A lei é sempre tardia em relação à moral do convívio social. Viu, Ana Sueli? Então, o nosso amigo Aristóteles, ele vai fazer uma avaliação da moral. Essa moral vigente, ela prescreve a melhor conduta humana possível? Você fala o que é a moral vigente? Falando de Aristóteles. O Aristóteles é o primeiro filósofo que tem um livro dedicado à Ética Nicômaco, qual é o filho dele, né? Tem dois, né? Então ali está claramente, tem uma avaliação. O que significa dizer que a gente pode pegar, talvez, não vamos encontrar um único filósofo que tenha feito uma avaliação crítica das morais vigentes. Nenhum filósofo se conformou com a moral vigente, que reconheceu esse modo de viver prescrito por essa moral vigente é o modo de viver que consagra a humanidade do homem. Nenhum. Mas é meio óbvio isso, né? Porque se filosofia é pensar, e a sociedade desde então sempre foi errada, porque
é meio óbvio você questionar e para chegar num lugar melhor. Mas por que ela é errada? Porque não os poderes estabelecidos sempre têm seus ideólogos, né? Para usar uma linguagem Por que esse eles sempre divórcio? legitimam. Eu sei, ok, vamos pegar o que cargas d'água, esses não passam para a posteridade. E quem é que lembra o ideólogo que dizia que o Napoleão é o cara mais legal do mundo, perfeitão, ninguém não tinha defeito? Quem lembra desse cara? Ninguém. Né? Eu acho que não é porque não tenha faltado, não. É porque não tem repercussão, não bate. Essa questão é importante, viu, Sônia? Assim, por quê? Quem vai lembrar do Que a filosofia está sempre em divórcio com as formas dominantes de vida e de compreensão. Isso diz respeito muito do que é a filosofia. Mas vamos voltar aqui ao ethos, à ética, né? Então a ética, ela é, em primeiro lugar, uma disciplina filosófica. Então ela não tem existência material. A moral tem existência material. Ela é um conjunto de regras que vigem mais ou menos. Mais ou menos, aqui e ali. Né? Tem uma historicidade real. Tem a ver com classes sociais ou segmentos de classe, realidade histórica, social concreta. A ética não tem. A ética, ela é uma disciplina filosófica. Então eu posso falar da ética de Kant, da ética de Spinoza. Você está falando de como esses filósofos pensaram a questão da ação humana. E a ética dos filósofos, elas podem ser ou não prescritivas. O que é uma ética prescritiva? Essa ética aqui é uma merda, essa moral aqui é uma merda, e eu prescrevo esta, né? Essa é melhor, essa vai fazer você viver melhor. Porque ela não prescreve. Vamos pegar assim, a ética kantiana, mais famosa de todas, né? Quando a gente fala em ética kantiana, a gente lembra logo na palavra cruzada, ética kantiana. É um imperativo categórico. Imperativo categórico. Ela é prescritiva, ela é normativa. Que imperativo categórico? Vou dizer. Bom. A ética prescritiva é dos 10 mandamentos. Ela é normativa e ela é formal, porque ela dá forma. Assim, Kant, como eu devo agir? O Kant diz assim, segundo o imperativo categórico. O que é isso, Kant? Haja. Tem diversas formulações, mais 3 ou 4 formulações, mas a gente pode resumir elas de maneira assim, um pouco grosseira, mas não falsificando. O Kant diria assim, meu filho, diante de uma dúvida de como agir, o imperativo categórico te impõe que você faça a seguinte reflexão: haja de tal maneira que a sua ação possa servir de modelo para todos aqueles que estiverem na mesma situação que você. Pô, legal, generalizar. Só tem, ela não tem conteúdo. Ela só tem a forma. Então, o meu filho cometeu um crime, eu devo dar guarida ao meu filho para que ele se subtraia do império da lei? Haja de tal maneira que a sua ação possa servir de exemplo, modelo. Ele dá esse exemplo, assim, não esse, né? Chegou um amigo meu, dei guarida, chegou a polícia, devo entregar ou não? Haja de tal maneira. Eu já dei guarida. Para MST. Certo. Haja de tal maneira que a sua ação possa servir de exemplo ou modelo para os demais. Naquela mesma situação. Na mesma situação. Aí não seria possível o convívio social se todos os pais, né? Então essa que seria a ação ética, e só essa.
a ética kantiana. Mas a ética spinozista diz respeito ao seguinte, é isso que a gente vai trabalhar. A ética diz respeito a uma questão. Talvez a ética seja a questão mais importante da filosofia. De certa maneira, podemos dizer, todo o conteúdo da filosofia é ético. Até quando é estético, até quando é lógico, até quando é ontológico. Ele é ético, não no sentido moral. Vou tentar dizer então o que é o sentido ético. A ética diz respeito à questão como eu devo agir. Como eu devo agir para ser aceito na sociedade? Não, isso quem diz é moral. Como eu devo agir para respeitar as regras do Estado? Não, isso é o legal. Como eu devo agir? Vamos lá, vou tentar pegar aqui que eu estou com dificuldade de dizer. A ética diz respeito ao agir humano. O que devo agir? Como devo agir? Não do ponto de vista do reconhecimento social, isso é moral. Não do ponto de vista das imposições. Eu sou um bom cidadão, eu sou um sujeito com comportamento moral, mas isso não resolve minha vida. O Lacan diria assim, é linda essa expressão dele, o que você tem feito do seu desejo? A Cristina ficou de ver também. Essa é a questão, talvez, a formulação mais adequada ao nosso momento, né, para de compreender. O que você tem feito com o teu desejo, cara? O que você tem feito da tua vida? Aquela música do Michel Legrand. Mas aí ele fala do rest of your life, nem do resto. What are you doing the rest of your life? Né? É bárbaro, né? Bonita essa música, muito Hoje linda. é o primeiro dia do resto da sua vida. O que você tem feito do seu desejo? Eu não entendi. O que você tem feito da sua vida? Assim, olhando no espelho, pô, legal, já tive os filhos, já trabalhei, comprei um apartamento. Olha assim, é difícil a gente fazer essa conversa, olhar no espelho assim. E não, gostando daquele cara que está lá. Gostando, meu irmão. E dizer assim, cara, o que você fez, o que você tem fazendo na tua vida? Porque boa parte da nossa vida, pessoal, a gente está cumprindo obrigações, né? Está tendo uma profissão, está atendendo expectativas de quem? Nossa, ou dos nossos pais, ou da internalização que eu faço meu pai. Às vezes até negando meu pai. Meu pai queria que eu fosse o contado, mas não estou ainda contado por ele. Mesmo pelo né? Assim, o que eu fiz com a minha vida? O que eu tenho feito com ela? Essa é a questão ética. É a relação você com você mesmo. Que é a mais difícil de todas, né? Normalmente é confundido com a coisa da moral. Por isso que eu estou fazendo todo esse essa coisa tão mais crítica quanto mais importância você dá a si mesmo, né? Porque um ser humano que se olha no espelho e vê alguém feito a imagem e semelhança de Deus, é uma forma altamente. Não, Batalha. É uma forma de você encaminhar essa questão ética. Então veja. Então tem a ver com moral. Isso né? seria mais ou menos você saber o que deve ser feito moralmente, mas não é o que você faz, porque o que faz vem de dentro e você não consegue seguir as regras que eu estou dizendo a que são moral impõe. esferas distintas. Se elas entram em contradição ou não, se elas se associam ou não, isso é outra questão. De certa maneira, uma questão, em alguma medida, irrelevante. Certo? É isso você com você, vou morrer. Esquecer que a gente morre é uma forma também de evitar esse confronto, né? Não, vou morrer depois, não vai morrer, cara. Um dia você vai morrer, todos os outros dias. O que você tem feito com a sua vida? Você vai ficar nessa porra desse emprego, ou vai sair, se fica, agora fica direito. Isso, assim, o que você está fazendo com a sua vida? Sabe por quê? Então a questão é essa. Que é distinto da moral e da legal. Às vezes entra em contradição, às vezes não entra. É irrelevante se entra, se não entra. É isso, né? Então, muito bem. Agora, de onde vem? Essa de perguntar o que você está fazendo com a sua vida, é isso, essa observação que eu fiz,
é um ponto importante para eu entender essa coisa. Porque você pergunta o que você está fazendo com sua vida, Está individualizado. pode ser uma avaliação moral. Ah, sim. Tá certo? Agora, quando você quer fazer uma coisa e o você em você mesmo não consegue, apesar de você achar que moralmente é o que você devia fazer. Não é o que você existencialmente quer. Exato. Não, Ou e sabe nem que pode. E nem pode. É para nos É a questão da liberdade. para Você nos tem ajudar as a sair coisas. desse roubado que existe a ética do Spinoza, para a gente não fazer uma avaliação moral da gente mesmo. Muito bom isso aí que você trouxe. Muito legal. Então vamos ver se o nosso Spinoza ajuda. Então, muito bem. Isso mesmo. Mas de onde vem essa questão? Por que essa questão se coloca, viu? Maria Bonita. Ei, meninas, olha só. Então, ética não tem nada a ver com moral? Tem alguma coisa a ver com moral, sim, porque moral fala o quê? Da conduta humana, ética também. Então tem alguma coisa a ver, mas num registro totalmente diferente. Então a ética é uma questão que você se coloca a si mesmo. Se coloca para o outro, já é moral ou legal. Por que isso? Não é necessariamente próprio de você mesmo. Agora, como é que eu coloco para mim essas questões? Porque eu posso colocar do ponto de vista como a Sônia falou, moralmente, né? O Hegel faz essa crítica tremenda a Kant. O Hegel fala, o Kant pegou o déspota oriental e botou na cabeça da gente. Porque claro que eu vou dar guarida ao meu filho. Claro que eu vou dar guarida ao meu filho. E claro que a sociedade tem que arranjar jeito, supor isso. Porque eu não posso exigir esse comportamento, porque ele ofende princípios elementares do afeto. Como aquela história do O nosso amigo Hegel. Heinrich. Fala. Tem na lei brasileira. O acusado do réu, ele é o único no processo que tem direito de mentir. Isso, Porque ele não é obrigado a dizer. Nada mais anti-kantiano que isso. É tão razoável isso que a lei assegurou. Contra si próprio. Quer dizer, então o negócio do Kant é tão assim, é tão inumano, que a própria lei admite que você possa, te assegura como direito negar o imperativo categórico. Kant vai tomar no rabo. Eu sou gente. Que ótimo, né? Claro. Não é? Mas talvez, dependendo do crime do seu filho, você saiba que não acolher seja melhor para ele. Dependendo né? Se, por exemplo, ele roubou na escola, eu não acolheria, porque eu acho que para ele seria fundamental trabalhar isso. Mas caberia um certo discernimento. Para o Kant, não. Não tem discernimento. É pau. Feito isso, né? Porque eu posso até admitir, ele roubou um chocolate. Eu posso admitir que naquele dia, naquela situação, para o Kant não, está tudo muito claro. Sim, mas a questão não é o Kant. A questão é que então, mas por que se coloca essa questão de como agir? Por que é a lei? Por que é a moral? E por que passa a haver a ética? Por quê? Porque nós somos seres humanos. O que quer dizer isso? O fato de haver lei, o fato de a sociedade humana sentiu a necessidade de produzir lei, moral e num certo momento da sua história produzir ou reivindicar uma ética, isso diz respeito a uma coisa que nos é essencial ao ser humano. 2 pontos. Nós não temos um modo de agir natural. Nós somos líquidos. Líquido é o negócio do Bauman, né? Que é Isso. Entendeu? Porque se houvesse, porque nós somos uma exceção no reino animal. Todo no reino animal, não, no reino vivo. Aí, a questão era a seguinte: por que se coloca isso? Porque a sociedade humana sentiu necessidade de produzir moral, lei e, num certo momento do desenvolvimento histórico no Ocidente, também ética. Por quê?
Porque nós não temos um modo de agir natural. Porque se nós tivéssemos um modo de agir natural nessa espécie, Nada disso seria necessário. nada disso seria necessário. Então isso diz respeito a uma singularidade. Nós somos, nesse sentido, uma exceção no mundo vivo. Todos os demais organismos vivos, sejam vegetais, sejam animais, têm um modo próprio de agir. Portanto, para eles não precisa de lei, nem moral, muito menos ética, tá certo? Então, se isso nos singulariza, isso é a nossa Condição. essência. Essência. É a essência que nos singulariza. O que é a essência? A essência é aquilo que nos substitui. É o Não tem substantivo de ser. predeterminado. Derivado é o nosso ser. É o que nós somos, né? Então veja assim, porque essa palavra ser ela é um uso muito, o Wittgenstein fala, né? Sabe que é o Wittgenstein? Abusado. O Uso abusado. Abusou abusivo. demais nessa palavra. O Wittgenstein é uma figura interessante, que mereceu um filme. Teve um filme, mas não tem legendas, cadê? É. Viagem. Mas esse Wittgenstein, ele era um sujeito rico, família rica, austríaco, né? O pai dele lá acho que em Viena, e ele um case assim meio difícil, meio complicado, e estudou engenharia de aviões, projetou avião, cara, mas o negócio dele era filosofia. Aí escreveu um pequeno tratado porque Viena, Áustria, apesar da língua alemã e da proximidade, é uma espécie de Inglaterra no continente. Não tem nada a ver com a Alemanha. São ingleses. O que inglês é? Lógica, linguagem, Russell, Wittgenstein, né? E ele dá o inglês, nesse sentido, né? Aí ele escreveu um pequeno tratado e foi a Cambridge, onde reinava o Bertrand Russell, né? Grande lógico, uma figura muito interessante, e matemático, né? E um sujeito já era uma sumidade. O jovem Ludwig Wittgenstein vai lá e diz: professor, eu queria que o senhor desse, se possível, uma lida nesse texto, porque eu estou, né, acabei de formar engenharia, se esse texto agora tiver alguma coisa, eu vou por aí, senão eu raio essa merda, vou seguir a minha vida de engenheiro na aeronauta. Então eu queria deu, né, por você de noite, no dia seguinte, porque sabe, o Russell falou assim: o senhor é um gênio. Legal. E ele começou a dar aula em Cambridge, né? Não há pensamento que não seja verbal. Todo pensamento é verbal, né? Portanto, ele não pode prescindir de palavras. Então a palavra é a condição do pensamento, mas o envenena. Você pode dizer o seguinte: a questão do ser, né? Estava falando da essência do homem, né? Então a gente vamos pegar assim, essência, porque ele é esperto, é o substantivo derivado do verbo ser, não é isso? Como existência é o substantivo derivado do verbo. Então existir é uma condição se expressa pelo verbo existir e pelo substantivo existência. Uma condição se expressa pelo verbo ser e pelo substantivo essência, certo? Só que o verbo ser, se as palavras envenenam o pensamento, o verbo ser é o que mais envenena. Não é porque você diz assim: a casa é amarela. Não, a casa não é amarela. A casa foi pintada. A casa tem a cor, está pintada de amarelo, tem a coloração amarela, mas não é amarela. Não é a essência da casa. Não é a essência da casa amarela, né? Mas a gente usa, né, esse como cópula. O que é cópula? Isso é uma figura de lógica. Lógica aristotélica, né? Cópula. Junta uma coisa com outra. Casa tem um saquinho de coisas e o saquinho de adjetivos. Saquinho de coisa, casa, saquinho de adjetivo. Amarela. Aí o F faz a cópula, né? Então ele está degradado a uma função de cópula, de juntar. A outra é como extroversão do sentido do substantivo. A casa é a morada do homem. Sim. Tá, o é que está o quê? Extrovertendo o que está calado no substantivo casa. Está dizendo a essência da casa. Tá certo? Né? Então, nesse sentido, ele fala assim:
Qual é a essência do homem? O Sócrates inventou, foi o Sócrates que inventou. A história do Ocidente atribui o Sócrates a essa invenção. Para eu saber, o Sócrates inventou a necessidade da teoria, né? Não, o Sócrates inventou o seguinte: propôs que nós reconhecêssemos o discurso teórico como o discurso superior ao discurso prático. Só havia discurso prático. Só havia sabedoria das nossas vovós, que funcionava o chazinho de cava-preda para os rins, mas elas não tinham discurso sobre aquilo. Só de quebra-pedra? Lembra disso, a nossa avó antigamente? O pessoal que é mais... Eu e a Sueli, que somos da mesma geração. As velhinhas sabiam todas, as vovós não sabiam? Dos remédios, mas não tinha uma teoria, ou seja, era um conhecimento prático. Na Grécia só havia conhecimento prático. O que o Sócrates vai trazer, olha só que invenção, ele vai descobrir uma lacuna na cultura, falta de discurso teórico. Mas como é que se não existir, como é que eu posso apontar a ausência de uma coisa que não existia? Por isso que o trabalho dele de desmascarar os sabichões, os que tinham conhecimento prático, ele tinha que mostrar que aquele conhecimento prático era limitado. Porque era um conhecimento por saber fazer, né? Colocar a necessidade de um outro discurso, um discurso teórico. Hoje nós sabemos o que é o discurso teórico. Hoje nós sabemos Mas a importância... também talvez o prático fosse mais livre também. O prático não fosse tão cheio de regras e pudesse sentir mais prazer, inclusive. Porque sem tanta regra... Sim, mas aí é o seguinte, é como se a cultura grega estivesse diante de certos impasses. Posso dar uma pitaquinha? Vou só fechar essa frase e você dá o pitaco. Talvez Sócrates é sintoma de uma crise na cultura grega. É como se ele entendesse assim: essa crise só se resolve mediante discursos históricos. Fala, Batalhão. As sociedades mais antigas, ou seja, antes de ter formas de transmitir seus conhecimentos por intermédio, por exemplo, da palavra escrita, antes da invenção do alfabeto, a única maneira que elas tinham para transmitir esse saber que elas detinham é o ritual. É o alfabeto, a invenção dele. É a ritualização desse conhecimento. Então, na verdade, esse conhecimento, para ele ser transmitido, ele precisava estar inserido dentro de um contexto social abrangente, dentro da mitologia da sociedade. Então não podia ser livre, nesse sentido que você está falando, porque ele não poderia ser refutado sem refutar toda a mitologia, todo o ritual. Ou seja, a margem de improviso individual era pequena. Né? Então ele necessariamente tinha que ser mais encaixado. Inclusive as corporações de ofício, você não nas corporações de ofício, ou seja, mas na Grécia tinha um pouco disso. Ok, então na Grécia aconteceu esse fenômeno de uma certa crise, e o Sócrates vai trazer à luz a necessidade da formulação desse discurso. Você vai dizer o seguinte: só se sabe sobre alguma coisa se você formula um discurso teórico sobre isso. Ele não diz isso, mas podemos dizer que era isso. E você produz, e para produzir discurso teórico tem que se partir de definições. E o que é definição? É enunciação da essência. Olha só, parece hoje óbvio pra gente, né? Mas estava se construindo ali. Eles dizem: mas o que é coragem, o general? Porra, claro que eu sei o que é coragem, cara. Eu vejo isso o tempo todo nos campos de batalha, mas diga o que é. Então, assim, os próximos generais teriam que ser educados sobre a teoria da guerra, que teria o primeiro pressuposto, a definição de coragem. E a definição da guerra. Mas aí que tá, não é que ele não sabia o que é coragem. Ele não tinha definição, mas ele sabia o que era coragem. Ele tinha incorporado dentro dele o que é coragem. Ô Maria Bonita, sim, verdade. Mas para o nosso amigo Sócrates, ele vai, de certa maneira, desmerecer esse saber prático em prol de um saber que ainda não está conquistado. Olha só. Que deva ser conquistado. Primeiro eu tinha que dizer o limite desse, que só mediante o reconhecimento do limite desse que você iria em busca de uma coisa que você nem sabe o que é. Então qual é o limite do saber prático?
Isso aí me pega a alma, eu sei, porque você- pega na educação, que pra mim pega a alma, porque é como você abdicar de tudo que você nasce como essência e dizer, isso não é importante, o que é importante é essa definição. E isso pra mim é totalmente reacionário. Veja só, agora o Sócrates venceu, né? O Nietzsche vai dizer o seguinte, o Nietzsche, que é um antissocrático, de mão cheia, Militante. ele vai reconhecer mais valor no saber prático, porque ele não vai dizer que é prático, ele vai dizer que é instintivo, que a teoria, de certa maneira, mata. Agora, a proposta socrática é que fez fortuna no Ocidente, né? Sim, nossas Constituiu- escolas são assim, Constituiu todo molde, Ocidente, o modelo da educação é isso, né? Da ciência, né? Do discurso teórico, né? Eu dou valor ao conhecimento teórico, desde que não esteja associado da... O que é a introdução à filosofia? É mostrar o caráter prático desse discurso teórico. O que acontece nas aulas de filosofia na escola? Dá uma teoria, mas não faz esse link. Então tem gente que tem a bagagem da experiência humana, mas não consegue traduzir isso no registro. Eles acham que a mesma coisa, jamais no curso de filosofia, que você tenha que acompanhar cada filósofo, né, com uma exaustiva Mas só teria que ser assim. contextualização. Teria que ser assim, senão isso é empulhação. Mas voltando aqui. Então, muito bem, estou falando de ética, né? Já falei de curso, de introdução à filosofia, não falei de filosofia ainda, falei de Spinoza, estou falando de ética para falar de filosofia, depois para fazer o fechamento da nossa equação. Então, ética diz respeito ao agir humano, porque nós não sabemos como agir, porque não há um agir natural. Se não há um agir natural, nós estamos sempre no terreno da indeterminação. Essa é a palavra. Né? Que gera, segundo o nosso amigo Kierkegaard, o que gera? Gera angústia. Então, de certa maneira, nós temos que psicamente, nós temos que nos defender desta indeterminação. Como é que a gente defende? Aderindo aos padrões. Então, os padrões culturais exigem para esconder de nós o que nós somos, essencialmente não determinados. Mas é muito difícil viver assim. A cada momento eu tenho que reconhecer que eu estou fazendo a minha vida. Então, é muito angustioso. Então, eu ajo de acordo com os padrões, com as introjeções do olhar do outro, das expectativas que eu gero, que são geradas. Quando as sociedades eram mais simples, você tinha que aderir a um grupo só, que era aquele grupo daquela sociedade. Numa sociedade como nós, agora, que é repartida em centenas de grupos diferentes, essa socialização vai se dar dentro de um desses grupos contra todos os outros, né? Porque como é que você constrói uma identidade de grupo? Negando todas as outras. Olha, essa questão da determinação, ela ficou muito clara hoje. A gente está falando assim da filha do Patalano, né? Da filha que virou filho. A questão do gênero mostra as escâncaras isso que o nosso amigo Kierkegaard estava dizendo. Nem a anatomia determina. O fato do sujeito nascer com piroca não define o seu gênero, nem a sua sexualidade. Limita as Por quê? possibilidades. Nem a anatomia, nem o corpo. Porque as pessoas podem mudar. Não quero, porque essa anatomia não corresponde ao meu desejo. O que prova radicalmente a pertinência dessa definição. Nós somos seres indeterminados, nem a biologia. A biologia não é destino, nem a anatomia. Nem dizer assim, eu nasci homem. Essa formação é equivocada. Eu nasci com um pênis. Eu nasci com uma anatomia masculina. Nem isso determina. Apesar de condicionar. Então, essa ausência de determinação, que em filosofia chama, assim, em geral, liberdade, em oposto ao quê? A necessidade na natureza. Na natureza, necessariamente. Tanto é que você pode ter uma ciência biológica, uma ciência química, uma ciência física, porque a natureza, ela está no outro terreno da determinação. Se é determinado, eu posso percar as leis da determinação. Tá certo? O ser humano não. Mas olha que o próprio Spinoza vai ter um argumento poderoso contra isso. Né?
porque o homem no Spinoza, ele não transcende a natureza. Ele é a expressão da natureza tanto quanto as outras. É um modo de expressão da substância única, né? Isso quer dizer outra coisa, isso aí. Porque essa palavra natureza, a gente vai ter que entender melhor isso. Tá? Porque tem natureza naturada, natureza naturante. Né? Ok, a gente vai seguir em frente. Viu? Então, qual é a questão? Não há homossexualismo nos animais? Os bonobos, então, são... Pois é. Aí, de certa bonobos forma, eles tem- também são bonobos têm muito a ensinar. indeterminados, se a gente for levar a esse extremo. Eu não acho Eu que tenho uma dificuldade tremenda em ver o homem como totalmente distinto de qualquer outro. não totalmente. Eu acho Qualquer que outra vida, né? qualquer outra também tenho. vida. Eu acho que é um contínuo e alguns animais têm rabo comprido, nós não temos. E eu acho que essa questão, Deus diz que é só a gente, né? Mas eu acho que essa questão vem em graus. Agora, eu não estou dizendo nada. Mas, tô Sônia, só- mas é 100 graus. É porque você falou essa história do homossexualismo Então, e me vem aqui. veio É, isso à não, cabeça. vem aqui. Estou pensando nisso há muito tempo. Vem aqui. Essa é uma confusão que acho que está chegou uma Do oportunidade homem da totalmente vejação. distinto. Ninguém disse isso. Você falou em grau. Acho que vem da religião. Calma. Essa imagem do... Nós temos dois grandes materiais para tratar disso. O do Darwin, da evolução, Sim. e do mito do Gênesis, né? Os mitos de origem, o mais conhecido nosso do Gênesis, ou mito grego, né? Que são bastante razoáveis. Eles mostram uma continuidade e uma ruptura. É isso que tem. Tem uma continuidade, claro, mas tem uma ruptura. Né? O fato de se observar nos animais comportamentos semelhantes ao nosso, por exemplo, nos mamíferos superiores, né? As fêmeas selecionando os machos em função da capacidade que os machos vão ter de produzir, proteger a prole, trazer alimento, e os machos escolhendo as fêmeas em função da capacidade que elas tenham de gerar prole, né? Aí o quadril, né? Tem toda essa história, né? Da sociobiologia, que foi uma coisa que ficou muito assim com o filme queimado por causa do nazismo, mas depois voltou, até um livro sério, Edmund Wilson, A Natureza Humana, é interessante. Aí você pega aqueles dados estatísticos, pô, não tem como não reconhecer, né? A fêmea cadeiruda, porque, entendeu? Que a gente chama de gostosona, né? Porque o quadril, mais probabilidade de... Aí tem até fatos assim, uma macaca que teve relações com 3 macacos, e aí ela tinha um mecanismo no útero de seleção do esperma. Qual que ia... Então, viu, Sônia, isso é importante, porque sempre vem esses argumentos, não, mas há uma homossexualidade nos animais. Não pode dizer isso. Porque a homossexualidade supõe o universo humano. É outro código, né? Porque implica em afeto, implica em reconhecimento de identidade. Né? Uma outra coisa, tem um animal que... Ok, mas o que isso tem a ver com a homossexualidade humana? Eu dispenso aqui continuar essa discussão. Porque nós somos totalmente diferentes. Mas acho que eu particularmente, minha crença pessoal é que nós não somos. Nós somos tão animais quanto os outros. Então é o seguinte, vai ficar difícil a compreensão, porque tudo depende da compreensão da nossa radical distinção. Não em todos os aspectos. Mas nós somos radicais. Nós e você todos os enfatiza animais isso, somos nós radicalmente reagimos, distintos uns dos outros. Não, a Essa radicalização não se perde. Quando você Se isso é relativizado, tudo se perde. Tudo perde densidade. Entende? Porque só ganha densidade na compreensão dessa radical distinção. Nossa ação não é determinada pela natureza. Sim, ela pode ser condicionada, ela pode ser influenciada. É diferente da condição do Então, leão, que é radicalmente diferente da condição da bactéria. Então tudo parte daí. E é tudo natureza igual. Então tudo parte daí. O edifício, tudo parte daí. É difícil a gente
Mas compreender. não necessariamente implica em não ter afeto, entendeu? Então, Mas seja lá atenção, qual for o aqui, afeto gente. que tem, é um afeto daquela relação, Não é daquela espécie. afeto, não é afeto porque não. Porque afeto é coisa Você acha que não tem humana. afeto? Isso Porque afeto é sempre uma humano, tem que analogia. dar outro nome. Isso vai ser sempre uma analogia. Tem que dar outro nome. Ele quem que dá outro nome? Nós. Tem que dar outro nome. Deveríamos dar outro É. nome. Ah, não, Porque podemos usar analogia se a gente entender que a analogia tem limite. Isso, então tem que dar outro nome, porque não pode dizer que é afeto, porque afeto é humano. Então, assim, há relações entre Você pode dizer que há relações homoeróticas entre dois machos, dois alces machos do Parque de Yellowstone. Vamos lá, gente, pra gente não dispersar muito, para não fazer uma má impressão, porque geralmente não é tão dispersa assim, não, viu? Ele fala mais aqui, fala menos. Você que. Não, eu gosto de participação. Você que. Isso Eu já gosto menos. Com certeza. Então, vem lá. Então é o seguinte, a insistência nessa radical distinção. Claro que há 200 mil coisas que são idênticas, que são continuidade, mas não é aí que está focado. É uma premissa. Não, O resto não vem ao caso. não, sim, não é aí que está o foco. A filosofia se constrói a partir da radical distinção. Essa que é a questão. Então aceita. Então, qual é a Não é uma radical premissa, distinção? é um ponto Onde ela se localiza? Eu deixo. Onde se localiza? Porque quando Sócrates estava querendo trazer para as nossas consciências a necessidade do discurso teórico, o discurso teórico seria o quê? Articulações de definições, de conceito. Não é isso? Ele inventou isso. E Platão e Aristóteles vão levar essa palavra e vai virar o paradigma do conhecimento da ciência. Conhecimento do Ocidente é teórico. O teórico é articulação de conceitos. Não é? E o conceito que nos definiu nesse primeiro momento, viu, Ana Sueli? Era que identificava a nossa radical distinção, não é radical, não é nossa distinção, como o quê? Animais racionais. Olha a continuidade, olha a ruptura. Animais racionais. Dicotomia. Animal, corpo, racionalidade, alma. O que nós vamos trabalhar aqui, viu, Maria Bonita? Já não é num outro registro. Não é nesse registro, vamos chamar esse registro de metafísico, para facilitar. Ocidental, né? Né? Isso é Sócrates, Platão, Aristóteles, animal racional. Isso vai ser absorvido no cristianismo, como corpo e alma. Né? E somos nós. Corpo, pecado, alma, virtude, né? E toda essa dicotomia. O controle, né? Purificar a alma para controlar o corpo é o lugar da perdição. Né? A gente vê assim as religiões de matriz africana, né? É corpo, né? Corpo e alma. Dança. Radicalmente distinta da... Muito bem, então a gente trabalhou com essa ideia de que aquilo que nos distinguia é essa contradição animalidade e racionalidade. Até ontem. O Kierkegaard, que a gente parte dessa concepção, ele vai também ser um ponto de inflexão. Ele vai inaugurar isso que depois se chamou de filosofia existencialista, que vai compreender a nossa radical distinção não por essa contradição da racionalidade, em si pela ausência de determinação. É por isso que nós somos racionais. Entende? Então a racionalidade seria consequente, efeito dessa consequência. Seria a faculdade que nós lançamos mão para dar conta da indeterminação. Então, se houvesse assim, se a gente tivesse que fazer assim, uma cronologia, a indeterminação ela é anterior à racionalidade. Portanto, ela é mais originária. Interessante, né? O que também coloca, porque se diz assim, se o ser humano, o que o distingue é a animalidade racional, de certa maneira, o irracional está, de certa maneira, expulso da humanidade. Concorda comigo? Se é racionalidade, animalidade,
sendo que o polo racionalidade É que determina a humanidade. que deve controlar, subjugar a animalidade. Esse é o homem ético. É o homem que se ouve consigo mesmo, não o homem da polis, porque a polis fica alimentando o corpo, glórias do corpo, a beleza do corpo, o sucesso do corpo, as Olimpíadas, né? Que foram fundadas lá, sucesso do corpo, né? Porra, Platão, esse negócio era sucesso do corpo. Ele queria umas Olimpíadas da matemática, sabe? Olimpíadas da física. Né? Seria um grande jogador de xadrez se o xadrez houvesse. Então, nesse sentido, a pedagogia socrático-platônica, aristotélica, de certa maneira, assume como compromisso a expulsão das dimensões da irracionalidade, como menos humano. Né? Se você diz assim, não, o que nós somos essencialmente é essa abertura para o indeterminado, o irracional é tão humano quanto o racional, cara. É uma outra compreensão. Você vai entender o irracional como o outro da razão, não como desumano. Olha só como você entende? Como você chama para si aquilo que foi reprimido. Né? De certa forma, eu retorno Muda tudo, reprimido. né? Não estou batendo palma, mas não estou dizendo que é desumano. É humano, demasiadamente humano. É o outro da razão. Mas, entende? É um processo de inclusão. Daí vem Freud, né? A partir daí. Muito bem, então a gente está nesse registro. É o registro da existência. Então, por que a ética? Porque nós somos o que somos. Seres indeterminados, cuja ação é determinada pela cultura da sociedade. Aí a gente pergunta assim, mas caramba, será que ela está me orientando corretamente? Porque sempre há uma espécie assim, de uma defasagem entre mim e a cultura, sempre há uma perda, um gap, mind the gap. Sempre um intervalo que eu posso me perder nesse intervalo. Um buraco ali. Não está incomodando? Não, bota. Entende isso que eu estou falando? Então o filósofo é aquele que não aderiu totalmente. Ninguém adere totalmente ao social. 100% todos os dias, de todas as horas. E ali o robozinho. Né? Tem um momento ali. Só que em geral não se toma a sério a abertura que se dá quando você não está totalmente dominado pelo social. Geralmente não toma a sério porque a gente não tem recurso, a gente não é chamado a desenvolver. Né? É nessa abertura que a filosofia entra. Por isso que é bom quando existem conversas paralelas. Você acha? Eu acho. Tá ferrado. Porque aí é que se dá a filosofia. Tadinha. Mas ele vai ser quebrado. Então agora vamos falar, mais ou menos ética é isso, né? Nos esclarecer. Então o que a ética do Spinoza dá? Um material de muito boa qualidade para eu poder olhar para mim e dizer assim, o que você tem feito do seu desejo? Material de excelente qualidade. Ela não é normativa, não é prescritiva, mas está um material, porque eu reconheço que a todo momento são muitas vozes que habitam o meu coração e a minha mente, né? Que são as propostas as mais diversas. Eu sou uma espécie de uma assembleia permanente com a quem ouvir. Então dá um material de qualidade para eu discernir melhor essas vozes todas, esses apelos todos e poder Histórias, né? essas vozes. Então essa é a ética do Spinoza. Então ele faz o quê? Um grande inventário da alma humana. É um extraordinário psicólogo. Diferentemente dos psicólogos que vão se construir depois, a teoria da alma do Spinoza, que nós podemos dizer que a ética é uma grande medida, uma teoria da alma, todas as suas partes, todos os seus funcionamentos. Essa teoria da alma do Spinoza,
por ser Spinoza um filósofo, nada é mais do que um caso particular da teoria geral, da ontologia. Por isso que ele começa na sua ética por Deus. Deus é a natureza. E vai derivando. Os psicólogos que vão se construir na segunda metade do século XIX e no século XX já não vão sentir a necessidade de rebater a sua teoria da alma numa teoria geral. Porque eles são a moda da ciência moderna. Circunscreve esse objeto e não precisa mais articular aquele objeto com o ser, com a ontologia. Não, são ciências modernas. O Spinoza, ele é filósofo. Significa dizer o quê? Ele compreende o homem dentro de uma totalidade. O homem como um caso particular da totalidade. Né? Muito bom. Então, isso seria a ética de Spinoza. Vai nos fornecer um material mediante o qual a gente possa tocar a vida. Tendo em vista o quê? Tendo em vista aquilo que todo ser vivo tem em vista. Só que aquilo que todo ser vivo tem em vista, ele resolve isso naturalmente. O que todo ser vivo tem em vista? Viver a sua vida. Esse negócio de instinto de... Não, instinto de morte. Não, caraca, eu falando do Darwin, de sobrevivência. Preservação da espécie. É isso, não, esquece isso. Ué, pô. Não, isso é ridículo. Ninguém quer sobreviver. Ninguém quer sobreviver. Ninguém quer mais viver. Não, você pode até abrir mão, até por fragilidades que a vida te impôs. Você está destruído. Você está destruído. Mas isso foi devido às porradas que você tomou na vida. Mas é exatamente isso por isso que ele usa esses porque a vida... Na visão dele, a vida é uma luta constante. Isso, então, vamos esquecer essa palavra de instinto de sobrevivência. Vamos botar assim, instinto de mais-vivência. É isso que explica a biodiversidade. Espírito de mais-vivência. O Bigode, o Roberto Freire, dizia que o contrário da vida não é a morte, é o prazer. É estar de acordo com o seu desejo. Seu desejo. Isso. Precisa saber onde está o desejo, então, né? Só que a gente... Então, veja só, como é uma coisa interessante. Na Grécia, e durante muito tempo, a felicidade era uma coisa que se conquistava às duras penas, né? Todo o empenho de uma vida inteira, primeiro saber o que é o ser humano. O bicho sabe o que ele é, sem saber teoreticamente. Ele age já, de acordo sempre, não em contradição com ele. Ele pode ter em contradição com o resto do mundo. Isso, ele pode ser mal sucedido, ele foi buscar o alimento e encontrou o predador, se fudeu, não é? Agora, a gente pode contradizer até nós mesmos. Porque, portanto, o conhecimento de si passou a ser, de Sócrates até hoje, a grande guia para essa né? A religião cristã passou a ser na história um grande guia para dizer qual é o caminho. Quer dizer, felicidade sim, mas aqui não, porque aqui é o vale de lágrimas, aqui é um caminho para a vida, né? Ou seja, a felicidade na Grécia era o resultado de uma vida ética. Vida ética não é vida moral, é vida conforme deve ser. Tendo em vista o que nós somos essencialmente e você como singularidade. Então tem que ajeitar você como essência e você como singularidade. Resolver essa questão com a vida é isso aí. 50 anos de trabalho, né? Pra lá no finalzinho, 10 minutos de felicidade. Legal, 10 minutos, né? Valeu. No cristianismo, sem felicidade, mas esse mundo é um vale de lágrimas. Para depois da morte. Só na vida. No capitalismo, eles vão fazer uma revolução. Vão dizer, a felicidade não é
uma conquista, é um direito. Fudeu, cara. Aí eu falo, como é que eu falo isso? Como é que eu ilustro isso? Com a Susana Richthofen. Ela tinha o direito a ser feliz. E os pais negaram. Então, ela não matou os pais, ela demitiu. Tirou aquele empecilho. Aquilo que impedia a felicidade. Como um direito. Se alguém me nega um direito, eu tenho o direito de fazer prevalecer o meu direito contra essa violência. Né? Então veja só que mudança brutal, aquele que foi sempre entendido como o resultado de uma vida conforme o seu desejo, passa a ser, ou seja, uma coisa que você conquista depois, agora já está como um direito. E o direito, se eu não tenho o direito atendido, eu tenho uma experiência de injustiça. E a injustiça exige o quê? Reparação. É a miséria psíquica, né? Que nós vivemos. Isso muito reforçado entre nós pela publicidade. Publicidade, consumo. Então, uma das profissões mais desprezíveis do ponto de vista moral é a claro. Eu tive que sair dela, porque eu não aguentava mais. Não dá, Eu trabalhei anos com publicidade. Chega um momento. Direção de área. Não aguentava mais. Muita gente sai, entra e sai. Mas naquela época, quem trabalhava com arte não tinha outro caminho de ganhar dinheiro que E não era tão pesado como é hoje também, né? Ela foi piorando. Naquela época era talvez mais pesado, porque hoje em dia quem vai para a publicidade é o pessoal de computação. Faz tudo no computador, a gente fazia tudo à mão. Então, os redatores mais criativos pesado hoje. ideologicamente. Faz publicidade. Então, muito bem. Então, falta falar só filosofia. Curso de introdução à filosofia, né? A partir da ética de Spinoza. Acho que os elementos todos já foram tratados, falta filosofia. Né? Entrar na filosofia. Entrar na filosofia é o seguinte: a filosofia é obra de filósofos. Não existe propriamente a filosofia, como existe a química. Né? A química tem diversos químicos, mas a produção dos químicos tendeu a formar um corpo, onde até os químicos acabam perdendo a identidade, fazem um corpo, como a física, como a matemática tenta fazer um corpo. A filosofia nunca fez um corpo. A filosofia de Platão somou a de Aristóteles. São edifícios distantes. É como se nas outras ciências cada cientista de peso, Newton, colocou 3 andares, depois vem outro e coloca mais 5, aí chega um momento que não tem mais como subir aquele prédio porque aqueles paradigmas estão esgotados, você cria um outro, a filosofia, a mecânica quântica abre outro prédio e os cientistas mas formam um corpo, entende? Na filosofia não tem isso. Como não tem na psicologia, também é falso dizer a psicologia. Não existe psicologia. Tem o quê? Carl Roger, Jung, Freud, Pavlov, Skinner, que não junta, que não formam um corpo teórico. Isso é uma falsidade. Como sociologia, não tem sociologia. Existe Pareto, Weber, que não formam um corpo. Essas ciências humanas, elas forçam uma barra para emular os outros cursos, né? Aí faz Sociologia 1, Sociologia 2. Você pode fazer Matemática 1, Matemática 2, Álgebra 1, Álgebra 2, não pode fazer Estética 1, Estética 2, porque não há essa. Existe que a obra de Platão, a obra de Aristóteles, a obra de Descartes, que não formam o corpo todo, mas formam uma tradição, a tradição filosófica do Ocidente. Certo? Né? Então, muito bem. Então, o que é filosofia? A obra dos filósofos. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles fizeram uma proposta alternativa à visão comum de compreensão global acerca da realidade. Então veja só, vamos tentar entender assim, essa passagem, né, que inaugura o ser humano. Ele era um animal, né? Não eram os animais porque não era ser humano. A nossa origem, você está, né, um animal totalmente integrado à natureza, e ele sai disso.
dessa integração e tem que produzir a sua própria integração. É isso que significa aquela passagem: vai comer o pão com o suor do rosto. E como é que a gente produz uma integração? No simbólico, pela cultura. Então, a cultura, a produção humana, ela substitui no homem, no ser humano, o que a natureza fazia, a integração. A cultura funciona então como uma segunda natureza. E ela tem que parecer, e pareceu durante muitos e muitos séculos, ao ser humano como se natureza fosse. Como se fosse mutável. Você pegar nas comunidades primitivas, eles não faziam, não fazem distinção entre cultura e natureza, coisa que pra gente é a coisa mais óbvia do mundo. Entre pesca e cultura, peixe e natureza, não. Porque nos relatos míticos, aquela técnica da pesca e aquele peixe nasceram juntos. São coetâneos. Como não se tem memória de ter se pescado, como aquele peixe não mudou nem aquela técnica de pesca, por isso são naturais. Mas pode chegar um momento que acontece uma mudança na técnica da pesca e essa mudança resulta numa maior eficiência e vai ser incorporada. Sobretudo se há necessidade, houve assim uma explosão demográfica, então aquela técnica mais eficaz. E agora você percebe que a técnica e o peixe tem histórias distintas. Se pescava assim, agora se pesca agora. Então você introduz um elemento que não era introduzido, que era da historicidade de certas práticas. A natureza continua a mesma, mas outras coisas não. Portanto, aí começa a ter a distinção entre cultura e natureza. Imagina? Porque havia uma necessidade psíquica de dizer: o mundo é assim, até hoje a gente vive isso. Não, a mulher é assim, o homem é assim, não é brasileiro é assim, o capitalismo é assim. Então o Japão foi uma. Muito bem. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: é que, como ser vivo, depois teve que correr até. como ser vivo, nós temos que ter padrões de vida. Só que não há padrão de vida, não há padrão de vida natural no ser humano. Nós sequer, talvez seja o único organismo vivo, não sei, não sequer temos habitat natural. Nós não temos alimentação natural, habitat natural, tem ser humano tudo quanto é canto, né? Mas nós temos que ter uma vida organizada. Não é a natureza que organiza, nós fomos expulsos desse paraíso, dessa determinação. Então somos nós mesmos que nos determinamos, fingindo que nós somos autodeterminados. Dizemos que é a natureza, que são os deuses, que são... Não é isso? Porque é muito difícil supor a relatividade. Agora a gente pode supor isso, da relatividade, do caráter histórico. Agora pode, porque nós temos algumas outras coisas que dão estabilidade. Mas lá atrás não era. Então tu imagina assim, o homem começa a perceber que ele é produtor da cultura, que aqueles mitos foram produções nossas, aquelas narrativas são produções humanas, portanto capengas, portanto imprecisas, portanto relativas, porque aqui se conta essa história, lá em outra comunidade se conta outra, a gente tem agora condições de comparar esses relatos. E, muito bem, a crise que se apresenta, nós precisamos ter uma narrativa que seja adequada ao real. Quem disse isso? Nós precisamos ter uma narrativa adequada ao real, chama-se filósofo. Quem disse, percebeu a necessidade, disse e se pôs a tarefa. Entende? Então aquilo que era, aquelas narrativas que eram produção da comunidade, uma produção social que não tinha autor, produção coletiva, o filósofo toma para si. O fato de ser uma produção social explica também a sua mau ajambramento, sabe? Relatos que alguns são contraditórios, você não consegue fazer. Então quando vem assim a necessidade de um relato coerente, só pode ser ou de um homem ou de homens comprometidos numa escola com essa intenção. Escola pitagórica, escola órfica, escola patrônica, escola aristotélica. Não é? Portanto, filosofia
é o resultado desse empenho de produção de uma narrativa que oriente a nossa prática. Para orientar a nossa prática, ela tem que ser verdadeira, coisa que o mito mostrou que não era. Então a filosofia, ela já nasce, mas com Sócrates, já tem 150 anos de filosofia, ela vai assumir a verdade como o seu valor supremo. Verdade entendida como uma narrativa adequada ao real. Então nós entramos aí no paradigma da representação. A representação está em crise. Nós não estamos mais, nós modernamente na filosofia, contemporaneamente na filosofia, nós já estamos em outro registro, em outro paradigma. Vê o Sônia, agora é importante isso, pulo do gato. Qual é esse novo registro, novo paradigma? Não é o da representação. Depois até vou tentar dizer por que não é mais. Já não nos seduz mais essa. Não seduz, já nos convence mais esse discurso. Há um objeto e a gente representa esse objeto como discurso narrativo sobre ele. Então, o objeto sempre igual a ele mesmo, estável, portanto passível de discurso. Porque se ele não fosse estável, não é passível de discurso. Se hoje é assim, amanhã é assado. É outro objeto. Nem nome você pode Você poderia fazer alusões poéticas, mas não pode botar no conceito. A produção teórica, até como o Sócrates inaugura, supõe o quê? A estabilidade do real para eu representá-lo. Estabilidade do real e a minha faculdade de representá-lo. Ok. O real é estável porque o grego, sobretudo, olhava o céu e a sua estabilidade, entende? Claro que é estável. O ser humano, claro que é estável. Né? Se a sociabilidade mudou agora é porque houve um desarranjo, entendeu? Em função aí de... Mas é estável, cara, geometria. Não é o que é geometria? É a narrativa da estabilidade do universo. Representação do universo, entendeu? Então a própria existência da geometria já animava. É possível um discurso, né? Então um discurso representativo. E esse discurso representativo chama-se verdade. Verdade, portanto, é um atributo do discurso na sua capacidade de dizer o real. Então tem duas coisas, a narrativa e o real. O real, na sua estabilidade, é capaz de ser dito, e se a narrativa disser o real adequadamente, ele é verdadeiro. Tá certo? Isso virou paradigma da representação. Mas agora a gente já está no outro paradigma. Qual seria o outro paradigma? Não da representação, da produção. Então, nesse sentido, preste atenção, o Freud, ele não representou com seu conceito de inconsciente uma realidade que já estava sempre lá. De certa maneira, ele produziu o inconsciente. Entendeu? Não, é difícil entender isso, né? Isso é muito difícil entender. Vamos com o tempo. Não vamos pegar, porque não é. Nossa, vai pegar sempre lateralmente isso. Né? Mas só para apontar, né? Então, o que Spinoza está fazendo, o que Spinoza pretende fazer é a representação da alma humana. O que nós estamos entendendo é que ele produziu uma compreensão. Usando a geometria como... Ok, então filosofia é isso. Essa pretensão do espírito humano de dizer o que o real é, porque sem uma narrativa sobre o real, nós vamos andar à deriva ou submetido aos dizeres do senso comum, que são, como chama, instáveis, contraditórios em si, conflituosos. Não. E tudo aquilo que a gente não deseja, porque tudo aquilo que nos faz viver mal. Grande Patalano. Com essas palavras estão abertas para vocês aí. Com vocês.